É uma alegria muito grande estarmos aqui reunidos para mais um dia, para ouvir a palavra de Deus. E nesse momento eu quero chamar aqui para trazer uma palavra maravilhosa, uma palavra edificante, o nosso irmão Tiago Brandão. Esse homem de Deus, graças a Deus nós temos a presença dele aqui conosco, né? Eu quero pedir para a igreja, para a gente orar por ele, né? Para que o Senhor venha abençoar, para que o Senhor venha usar esse grande homem para trazer uma palavra edificante para todos nós. Ergam suas mãos para o altar, para a gente entregar esse momento. Querido Deus, Pai poderoso, aqui está o nosso irmão, Senhor Jesus. Use, Pai, use esse servo, Senhor, use o seu servo para trazer a Tua palavra, Senhor Jesus. Que essa palavra seja edificante para todos nós, que venha, Senhor Jesus, enraizar em nossos corações, que nós possamos crescer, Senhor Jesus, crescer em conhecimento da Tua palavra, Pai, através das palavras que vão ser ditas por o nosso irmão, Senhor Jesus. Abençoe grandiosamente, Senhor. Abençoe, Senhor Jesus, o nosso irmão, a sua família, Pai, para que ele continue, Senhor Jesus, servindo o Teu reino, Pai. Esteja com ele nesse momento, Senhor Jesus, com Teu Espírito, Pai, falando conosco, Pai. Por isso nós Te agradecemos, Senhor. Amém. Obrigado. Glória a Deus. Que bênção, não é? Glória a Deus. Vamos lá, meus irmãos. Deus está aqui nesse lugar. Louvor maravilhoso, não é? Louvor maravilhoso, Isabel e equipe, Samara, Daniel. Que bom, né? Que bom estamos aqui na presença de Deus. Quero agradecer ao pastor João Nunes, pastor Hermínia, que estão em viagem, por nos pastorearem mesmo distante de nós, né? Vez ou outra eu recebo uma mensagem. Esses são nossos pastores, nós amamos e estamos orando para que o Senhor ele cumpra o propósito dele nessa viagem deles. Agradecer ao Khaled, pastora Camila, são nossos pastores dessa igreja, do culto de jovens, do New Life, nossos amigos, irmãos, pessoas que amamos. Agradecer a cada pessoa que está envolvida no culto de jovens, nesse ministério tão maravilhoso, irmãos. Eu amo esse ministério de jovens, eu amo a IDPB Manaus Moderna. Acho que todas as vezes que eu subo aqui, eu digo isso, né? Eu amo a minha igreja, eu amo esse lugar que o Senhor Jesus me plantou há 12 anos atrás, e estamos aqui, eu e minha família, servindo nesse lugar. Não tem privilégio maior, presente maior que Ele poderia me dar na minha vida, servir Ele aqui nessa igreja maravilhosa. Amém? Vira aí para o seu irmão do lado, carinhosamente, olhe bem nos olhos dele, aponte o dedo assim para ele, diga assim: escute aqui, meu irmão, ou minha irmã, né? Faça, tem gente que não está fazendo não, seja obediente, diz assim: escute aqui, meu irmão, você precisa ter fome, você precisa ter sede da palavra de Deus. Fala assim: então agora eu quero te convidar a ficar de pé, em nome de Jesus. Aí você aceita o convite do outro aí, fica de pé. Quem trouxe a Bíblia Sagrada, segura a sua Bíblia, pega a sua Bíblia. Quem é que ama essa palavra? Quem não trouxe a Bíblia Sagrada, a própria Escritura diz que nós temos a lei gravada no nosso peito, no nosso coração, não é? Então coloque a mão no seu coração. Você que trouxe a sua Bíblia, levante assim como uma espada. Ah, Tiago, eu tenho a Bíblia no celular. Levanta o celular aí, irmão. Diga assim comigo: esta é a minha Bíblia. Está fraco demais. Esse exército não espanta ninguém. Mas sei porque nós estamos acordando agora, depois de um louvor maravilhoso desse. Nós ainda estamos no terceiro de céu. Agora vamos gritar como um exército, amém? Diga assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu vou aprender da palavra de Deus. Confesso ousadamente, minha mente está em alerta, meu coração está receptivo, eu nunca mais serei o mesmo.
Eu vou receber a incorruptível, a indestrutível e a eternamente viva semente da palavra de Deus. Diga assim profeticamente: eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Diga assim, amém. Agora coloque a Bíblia na cadeira e dê o maior aplauso que você pode dar ao Senhor Jesus Cristo. Porque a Ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração, todo o louvor. Nós só estamos aqui por Ele, para Ele. É por causa dEle, meus irmãos. Ele merece toda a honra, Ele é digno. Agora você pode tomar o seu assento. Tome o seu assento. Abra sua Bíblia no livro do profeta Amós. Profeta boiadeiro. Profeta Amós, conhecido como profeta boiadeiro. Nós vamos ler a partir do verso 8. O título dessa mensagem é Fome e Sede da Palavra. Fome e sede da palavra. Livro do profeta Amós. Logo depois de Joel. Livro do profeta Amós, capítulo 8. Vou ler aqui para você a partir do versículo 11, tá bom? Profeta Amós, capítulo 8, verso 11, está aqui na tela. E diz assim a palavra de Deus: eis que vem dias, diz o Senhor, nosso Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Eu vou ler nessa outra versão que temos na tela, diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E o verso 12 diz assim: e irão errantes de um mar para o outro, do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas, os jovens, desmaiarão de sede. Os que jejuam pelo delito de Samaria, dizendo: como é certo viver o teu Deus, ó Dan, e como é certo viver o caminho de Beceba, esses mesmos cairão e não se levantarão mais. Amém? Vamos concentrar a nossa atenção toda no verso 11, tá? Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, e não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Pai, essa tua palavra maravilhosa, nós te louvamos, nós te entronizamos sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, te entronizamos nesse lugar, tu és Deus sobre cada um de nós. Te agradecemos muito, Senhor, porque nós podemos ouvir a tua voz, podemos, Senhor Deus, nos deleitar na tua palavra. Nós queremos agora abrir os nossos corações diante de ti, Senhor Deus. Vem edificando, mas também exortando, vem trabalhando em cada um de nós. Nós queremos ter os ouvidos neste momento aguçados ao Espírito Santo, para aprender de ti. Por isso, tenha liberdade, Senhor, nós pertencemos a ti. Tenha liberdade em nos transformar ainda mais nessa noite. Ajuda os meus irmãos a compreender a tua mensagem, Senhor. É o que nós te pedimos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Irmãos, eu andei pesquisando sobre a palavra de Deus e nós temos muitos países que hoje, 2024, nós temos muitos países em que a palavra de Deus é proibida. A Bíblia, ela não é um livro conhecido. Gerações nascem e crescem em certos países e pessoas não conhecem de fato a palavra de Deus. Temos uma ONG, né, cristã chamada Portas Abertas. Por muito tempo eu assinei pagava mensalidade, uma oferta que nós dávamos, e eles sempre mandavam relatórios de cidades, né, de países perseguidos. Eles mandavam assim, de forma bem atualizada, como que está a perseguição no mundo, né? Então, é livre, né? Você entra lá online e escreve lá Portas Abertas, você toma conhecimento acerca disso. Também tem a Rádio Transmundial,
e eu estava lendo um artigo falando sobre a perseguição religiosa, e aí eu numerei pelo menos 20 países em que a palavra de Deus ela não entra, ela é proibida de fato. E a maior nação que está em ascensão economicamente, tem braços no mundo todo, é uma nação em que a palavra de Deus é proibida, que é a China. Então nós temos a China, Coreia do Norte, Afeganistão, Paquistão, nós temos a Arábia Saudita, Vietnã, nós temos Butão, Catar, gente, lá a gente olha, é um país tão próspero, né? Um lugar tão próspero, eles prosperaram acerca do petróleo e gás, e a palavra de Deus não entra naquele lugar. Você está compreendendo? A palavra de Deus não pode entrar nesses países. Ainda hoje, gente, enquanto nós estamos aqui sentados, ouvindo a palavra de Deus, entoando louvores, nós temos um lugar guardado aqui, a 4 paredes, nós temos um ar-condicionado, nós estamos aqui sentados, confortáveis para ouvir a palavra de Deus, mas existe no mundo aí pessoas sendo perseguidas e mortas por causa dessa palavra. Tem um livro chamado Loucos por Jesus de Joelhos, né? Pastor Lucinho Barreto. Esse livro ele fala sobre os mártires da igreja. E esse livro começa dizendo que de Estevão até os dias de hoje, mais ou menos 70 milhões de pessoas, 70 milhões de pessoas já morreram por causa da perseguição aos cristãos. Então, de Estevão, que é o primeiro mártir, que está lá no livro de Atos, de Estevão até os dias de hoje, 70 milhões de cristãos já morreram por causa da palavra. Mas entendam, meus irmãos, não é por causa de um livro, não é por causa de um livro, não é pelo que esse livro ele é um objeto com folhas e palavras. Nós temos aqui palavras proféticas. Se você quiser receita de bolo, tem nesse livro. Se você quiser aprender elogios para sua digníssima, você vai lá em Cantares de Salomão, ele tem uns elogios meio estranhos, mas eu acredito que para a época dele eram maravilhosos, né? Comparando as mulheres com éguas, ele disse assim, olha, você é como uma égua comprada com grande valor e tudo, né? Então, para a época dele, talvez seria algo maravilhoso, mas se você quiser aprender algum elogio, vá lá no livro de Cantares. Se você quiser aprender, mas eu quero a Bíblia, mas eu não quero ler ela como um livro religioso, então vai ler o Evangelho conforme escreveu Lucas. Lucas, ele é um pesquisador, ele é um médico, ele é alguém que foi entrevistar as pessoas para poder escrever o Evangelho de Lucas. Ele também escreveu o livro de Atos, e historiadores já tentaram comprovar que o livro de Atos ele poderia ser um livro qualquer, escrito por qualquer homem que se interessasse por história, mas os historiadores, muitos deles, não tem como. As datas estão exatas. Aqui mesmo, nesse livro de Amós, ele retrata ele começa o livro logo no capítulo 1, falando sobre um grande terremoto, que Amós ele começa a profetizar 2 anos antes do grande terremoto. Lá no capítulo 9, no capítulo 1, no verso 9, ele fala sobre esse terremoto. Capítulo 9, verso 1, ele diz que esse terremoto aconteceu, e ele disse, foi o Senhor que fez tremer a terra. E o Senhor falou que ia fazer tremer a terra aqui no reino de Israel. Então, a arqueologia diz verdadeiramente houve um terremoto nesse período, 760 anos antes de Cristo. Então, irmãos, a Bíblia, apesar de ser um livro histórico maravilhoso, uma literatura esplêndida, né? Nós temos aqui os livros, 66 livros, todos em harmonia. Nós temos o Novo Testamento aí, 27 livros, todo ele a gente pode comprovar pela história. Apesar de ser tudo isso, ele é vivo, é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Sempre que alguém falar da Bíblia, diga assim, é a palavra de Deus. Amém? A Bíblia, a palavra de Deus. A palavra de Deus. A Bíblia, ela é a ação de Deus. É uma ação dinâmica, é a ação de Deus, é a Bíblia. Então, olha só, eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, e sede também. Mas não é de água e nem de comida, é da palavra de Deus. Nós temos a Bíblia, irmãos. Quantas pessoas mundo afora, elas estão tendo fome da palavra de Deus.
Elas estão tendo sede da palavra de Deus, elas não conhecem a palavra de Deus. Estava vendo uma ação, a Coreia do Sul, ela é um país ali no Oriente, mas é um país bastante cristão, né? Naquela região ali, se eu não me engano, é o maior país cristão, lá tem uma igreja enorme. Eles jejuam nas montanhas, eles se trancam lá na montanha, tem que alguém lá ver se a pessoa está bem. Eles são cristãos, da Coreia do Sul. E aí eu estava vendo uma ação deles em que eles colocavam arroz dentro de garrafas PET e pedaços, páginas da Bíblia. E eles jogavam no mar, porque o mar ele ia parar lá na costa da Coreia do Norte. E ali eles pegavam arroz, porque 1 quilo de arroz é muito caro lá. E eles pegavam arroz e eles viam a palavra, e eles se alimentavam daqueles pequenos escritos. E hoje você tem uma Bíblia nas suas mãos. Hoje você abre a Bíblia no celular, você joga na tela a Bíblia, você é livre para tudo isso. Mas sabe, eu quero te chamar a atenção nessa noite, não só para os países em que há necessidade de ter uma Bíblia, não só isso, mas que hoje, a partir de hoje, o Espírito Santo possa gerar em você uma fome, uma sede pela palavra de Deus. Que você possa sair desse lugar sentindo fome da palavra, uma vontade de se alimentar dessa palavra, uma sede de beber dessa água que jorra. Jesus ele disse que quem beber dessa água, ele fará nessa pessoa uma fonte de água viva. Essa água que jorra, que nunca se esgota. É quando você começa a meditar e a viver a palavra de Deus. Tenha gosto pela palavra. Eu lembro que um dia após me converter, eu fui conversar com algumas pessoas, falando sobre Pedro e sobre Paulo, e eu não conhecia a palavra. E aí eu conversei, eu disse assim, olha, mas esse Pedro não é aquele? E alguém virou para mim e disse assim, ei, vai primeiro estudar a Bíblia para te vir conversar com a gente? Eu fiquei muito chateado, né? Tipo aquele crente mimimi, né? Eu fiquei muito chateado, fui andando assim, meio triste, chateado, com raiva. Como é que essas pessoas falam uma coisa dessas, ao invés de me ensinarem? Foi a primeira vez que eu ouvi o autor da palavra falando comigo. E o próprio Espírito Santo, foi a primeira vez que o Espírito Santo falou comigo. Ele disse assim, é verdade. Se você não ler, você não vai aprender. E aquilo ali entrou no meu coração. Eu respirei, eu fui andando, e desde lá, todos os dias, eu leio a palavra de Deus. Confesso para vocês que às vezes com sono, às vezes na correria do dia a dia, mas se eu não parar para comer esse arroz com feijão espiritual aqui, meu irmão, nós não sentimos fome de lanche, assim. Tem um dia que você lembra, assim, sai do culto do domingo, você diz, poxa, como eu queria comer um x-salada. Ai, meu Deus, como eu queria comer aquele churrasco, não é? Tem um dia, cadê o Mateus? Está lá fora. Então tem um dia que você sai com fome, que essa fome, ela se converte em uma fome espiritual. Ai, se eu não ler a palavra de Deus hoje. Ai, como eu quero me alimentar hoje do Evangelho de Mateus, como eu quero me alimentar do Evangelho de Lucas. Ai, hoje eu estou louco e estou louca para poder ler o Evangelho de Marcos, e só vou parar quando eu comer todinho desse prato. Ai, como eu quero beber da água de Gênesis. Como eu quero mergulhar, lá naquele rio em que Ezequiel ele menciona na palavra. Eu quero que passe dos meus joelhos, eu quero que chegue aos meus ombros, eu quero mergulhar mais profundo do que ele tem para mim. Fome e sede da palavra de Deus. Fome e sede da palavra de Deus. Olha só, quem é esse profeta Amós, de que a Bíblia está falando, de que nós temos mencionando aqui o livro dele? Ele exerceu o ministério dele, né, no século VIII, né, mesmo período de Jonas e de Oséias. Então, ele é alguém que não estava no meio dos profetas, ele é alguém que tinha um outro ofício, ele era boiadeiro, ele cultivava ali sicômoros, né? Ele cultivava sicômoro, ele foi chamado assim do nada. E alguém disse para ele, olha, eu vou te levantar. O Senhor disse, eu vou te levantar e você vai começar a profetizar. Só que ele começa a profetizar de forma diferente, né? Alguns profetas, como Isaías, ele diz assim, veio a minha palavra do Senhor. Alguns profetas dizem, assim diz o Senhor. Mas o profeta Amós não, ele via as suas mensagens, ele tinha visões assim, visões mesmo claras, e ele começava a falar acerca do que ele estava vendo.
ele via a própria mensagem de Deus e ele profetizava. Então ele profetizou o terremoto, como eu citei, você lê lá em Amós 9:1, é a confirmação do terremoto, e Amós capítulo 1, no verso 1, você vai ver o início da palavra, ele diz assim, que ele começa a profetizar 2 anos antes do grande terremoto. E lá no 9:1 parece Deus confirmando que de fato aconteceu. Isso aqui são fatos que a arqueologia ela comprova, houve mesmo, aconteceu, assim como a Bíblia escreveu. Você está entendendo isso? São 760 anos antes de Cristo. Então coloca aí 2.760 e 70 anos, né? É muito tempo, irmãos. E a palavra muito clara, muito viva, né? sendo dita pelo Espírito Santo para cada um de nós nessa noite. A palavra de Deus ela é tudo que nós precisamos, irmãos. Muitos homens na Bíblia, muitos homens na história, se levantaram contra essa palavra. Alguns dizem que Hitler ele perseguiu essa palavra. Na Polônia ele queimou muitas Bíblias, né? Não era a Torá dos judeus, apesar da Polônia estar ali sendo tomada. Existiam muitos judeus ali na Polônia, mas era a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Muitos governantes não aceitam a Bíblia nos seus países. Por quê? Porque a palavra de Deus ela deve estar acima do rei. A palavra de Deus ela deve estar acima de qualquer governante. A palavra de Deus, ela deve ter todo o poder de qualquer nação. E muitos homens não querem dividir poder, não querem dividir reinos, não querem dividir governos. E a gente acha isso muito ruim, não é? Poxa, como é que esses governos são dessa forma? Mas às vezes nós não queremos que a palavra de Deus governe o nosso próprio coração. Porque é muito fácil a gente aceitar a palavra de Deus somente para o que convém para nós. Mas aquela parte em que ela aponta e diz para você que é necessário você ser podado naquela área, você diz, não, até aqui tudo bem, mas aqui o Senhor ele me entende, e aqui eu vou mudar de pouquinho em pouquinho, dia após dia. Então que a partir de hoje a gente possa deixar o Senhor Jesus governar de fato o nosso coração, gente. Entrar, mudar, modificar, permitir que tudo seja transformado dentro de nós. Se é necessário nascer de novo para ver o reino, eu quero nascer de novo. Se é necessário morrer para poder entrar no reino, para ter uma nova vida, eu quero que essa velha criatura ela morra e eu seja uma nova criatura para a glória de Deus. O que nós temos para oferecer para Ele? O que Ele tem para nós é muito mais valoroso. É perdão, é vida eterna, é graça sobre graça. Isso aí é um valor imensurável, meus irmãos. O que a gente entrega para Ele é tão pouco. É uma vida toda torta, uma vida toda cheia de problemas, uma vida de pecados, uma vida de mentira, de enganos. Isso é muito pouco e Ele pega isso e transforma para a glória dEle. Vamos deixar Ele governar a nossa vida. Vamos deixar Ele ser o governante do nosso coração, o Rei soberano das nossas vidas. Porque é isso que nós falamos, Senhor, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. A gente não está chamando essa palavra Senhor como um tratamento, um pronome de tratamento, não. Esse Senhor é Kyrios, né? Ou Curios, é Senhor da nossa vida, é dono da nossa vida. Quando nós dizemos, Senhor Jesus, Tu és o meu Senhor e Tu és o meu Salvador. O Salvador é muito fácil a gente aceitar, porque todos nós queremos ser salvos. Mas vamos aceitar Ele ser Senhor? O que governa, o que manda, será que Ele de fato está a par de todas as nossas decisões que nós tomamos? Porque confesso para você, eu preciso ministrar isso na minha vida também. Ai, como eu quero que Ele venha governar. Mas para isso eu tenho que ter fome, eu tenho que ter sede. Eu tenho que ter sede da palavra de Deus. Eu quero beber, Senhor, dessa água. Eu quero beber dessa água. Aleluia. Olha só, a palavra de Deus ela é tão poderosa. Nós temos alguns exemplos na própria Bíblia de lugares em que a palavra de Deus ela não estava presente mais. E nós temos aí em 1 Samuel 3:1. Nós temos o pequeno Samuel, 1 Samuel 3:1. O menino Samuel serviu o Senhor diante de Eli. Quem era Eli? O sumo sacerdote. Quem era Samuel? O menino que foi entregue lá para o sumo sacerdote para ele cuidar. Ele ia servir no templo. Ele foi desmamado e a mãe dele disse assim, está aqui. Entregou ele para o sacerdote, está aqui, conforme a promessa que eu fiz para o meu Deus. Estou devolvendo o menino para ele.
Essa mãe é uma mãe maravilhosa, é Ana. Ana, ela não podia ter filhos. A outra mulher do seu próprio marido tinha vários filhos. E ela ia lá para o templo ano após ano e se derramava na presença de Deus. E chorava na presença de Deus. E ela dizia assim: Senhor, tu me dá um filho, Senhor. Eu só quero ter o prazer de ser mãe. Eu quero ter um filho e eu vou te desmamar ele e vou te devolver. Deus disse: é um bom negócio. Eu estou precisando de um sacerdote e preciso também de um profeta, né? Eli e sua família estão corrompidos, eu vou levantar esse menino. Então Samuel, ele começa a ter visões, ele começa a ouvir a voz de Deus. Então a Bíblia diz aí, ó, o menino Samuel serviu o Senhor diante de Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. Muito rara, e as visões não eram frequentes. Então a Bíblia está dizendo, em outras palavras, que existia uma ausência de Deus naquele lugar. Esse menino estava crescendo no templo, onde a ausência de Deus era evidente. Não haviam visões, não havia mais nada, e não havia um sucessor. Quando Eli morresse, os filhos eram corrompidos, eles eram homens horríveis. Eles ficavam com a parte da oferta que não era deles, as gorduras que eram para ser queimadas para o Senhor, eles ficavam para eles. Esses homens não eram homens que iam suceder o seu pai. E Deus disse: eu vou levantar um profeta. Então, naquela época não tinha rei em Israel. Então, esse menino Samuel, que foi levantado como profeta, ele foi profeta, sacerdote e governante de Israel. Mas antes dele, a palavra de Deus era muito rara. Muito rara. Você imagina um país sendo governado de qualquer jeito. Era ali, aquele povo que é o povo de Deus, que não tinha a palavra de Deus. Temos um outro exemplo aí no livro de 2 Reis, capítulo 22, verso 8. Eu amo o livro de 2 Reis, principalmente esse capítulo que fala de Josias, um dos reis mais jovens que começou a reinar sobre Israel. Com 8 anos de idade ele começa a reinar. Colocaram uma coroa lá, acho que afundou na cabeça dele, colocaram em cima do trono e aí falaram assim: agora vai reinar. Lógico que ele tinha pessoas ali para aconselhar, mas Josias, ele começa a reinar com 8 anos de idade. Mas com 16 anos de idade, alguma coisa pulsa no coração dele e ele começa a fazer uma grande reforma naquele lugar. Ele disse assim: olha, vamos trazer ofertas que nós vamos reformar a casa do meu Deus. O final da história de Josias é assim: ele fez tudo conforme o seu pai Davi fazia. Ele foi reto aos olhos do Senhor, né? Um dos reis mais retos de Israel foi Josias. Mas aos 16 anos, quando ele começa essa grande reforma, acontece isso aí que temos no nosso texto. 2 Reis, capítulo 22, verso 8, diz assim: então o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safã: diga lá para o rei que achamos o livro da lei na casa do Senhor. A casa do Senhor estava em ruínas, tudo em ruínas naquele lugar. Eles começam a limpar para fazer a grande reforma. E sabe qual foi o livro que foi encontrado? O mesmo livro da lei que estava nas mãos de Moisés, centenas de anos antes. O mesmo livro, era o mesmo livro. Você vai cavucar a história na teologia, falar que é o mesmo livro que Moisés tinha nas mãos. Era o livro que foi encontrado nesse dia de Josias. Aí Josias ainda, ele levam para o rei para poder ele ler, e ele vai ler em praça pública. Depois dele ler, ele manda consultarem a profetisa Uda, né? Ele vai mandar, vai lá e consulta a profetisa, diz o que nós devemos fazer. E sabe o que ele faz diante do povo? Ele rasga as suas vestes, ele joga cinzas no corpo, ele começa um grande lamento, e todo o povo com ele se lamentando diante de Deus, porque ele falou: nós, sem a palavra de Deus, nós estávamos fazendo tudo errado. Eu quero dizer uma coisa para você: isso pode acontecer hoje. Porque pode haver um dia que você vai dizer: sem a palavra de Deus, eu estava fazendo tudo errado. Você quer ver você ficar fraco diante do pecado? Sem a palavra de Deus, eu estava fazendo tudo errado. Você quer ver você sem vontade de estar na igreja, na casa do Senhor? Sem a palavra de Deus, eu estava fazendo tudo errado. Oh, meus irmãos, isso aqui são apenas 2 eventos na Bíblia que nós temos a ausência da palavra de Deus. Depois disso aqui, o rei Josias, ele começa uma grande reforma, ele levanta, ergue novamente o templo. Sabe o que ele faz, gente? Ele restabelece os cultos, as festas que eram para ser para sempre, né?
ele estabelece a Páscoa, ele estabelece a festa das primícias, ele estabelece a festa de Pentecostes. Josias, ele começa a restabelecer o culto, ele começa a estabelecer as ofertas, ele faz coisas grandes, e aí você vê o reino prosperar com a palavra de Deus. Você vê um reino prosperando com a palavra de Deus. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela é o poder de Deus. A palavra de Deus, ela é o quê? O poder de Deus. Nós temos os escritores do Novo Testamento, especificamente ali dos evangelhos, eles se preocupam em trazer a genealogia de Cristo, e a gente vê lá Mateus, como Mateus ele escreve aquela parte do evangelho de Mateus para os judeus. Ele é uma pessoa que diz assim: como fora dito pelo profeta tal, como fora dito pelo profeta Oséias, como fora dito para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. É porque ele está preocupado em mostrar Cristo para os judeus. A gente vê ali João preocupado em mostrar o poder de Deus. A gente vê Lucas enfatizando um pouco sobre a genealogia de Cristo, mas João, ele começa o evangelho totalmente diferente. Ele não se preocupa muito com a concepção de Cristo vindo de uma virgem, filho de José, né, que foi o anjo Gabriel visitou Maria. Ele não se preocupa tanto com isso. Ele começa o evangelho assim como começa o livro de Gênesis, como Moisés escreveu Gênesis. Moisés ele disse no princípio, né? E aí nós vamos lá para João. João diz assim: no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo é Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que se foi feito sem ele existiria. Em outra tradução diz assim: no princípio ele é a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra é Deus. Lá em Gênesis, quando Deus ele vai criar, ele diz assim: façamos. A gente percebe que ele não está sozinho. A gente percebe que Deus ele não está falando o verbo de forma singular, mas plural. E ele não está falando com uma pessoa só, senão ele ia falar assim: iremos fazer, ou então vamos fazer. Ele disse façamos. É porque a mais de uma pessoa é um Deus trino. Pai, Filho e Espírito Santo, né? Deus Pai, Deus a Palavra e o Espírito Santo. E aí João ele se preocupa com isso. Ele diz: no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo é Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Então isso nos diz que Jesus, ele é a ação de Deus, ele é o verbo de Deus, ele é o verbo encarnado. Entenda, Jesus Cristo é a palavra de Deus encarnada. Jesus Cristo é a palavra de Deus encarnada. Você compreendeu isso? Jesus ele é o que, irmãos? A palavra de Deus encarnada. Ah, meus irmãos, isso nos diz muita coisa. Porque se ele é a palavra de Deus encarnada, e ele disse assim: em meu nome vocês expulsarão demônios, em meu nome vocês colocarão as mãos sobre os enfermos, em meu nome vocês vão pedir ao Pai, e ele não há de negar, porque é no meu nome, é no nome dele. E se ele é a palavra, e é no nome dele que nós fazemos, meus irmãos, como eu vou viver sem a palavra? Como que eu vou caminhar como um bom cristão sem a palavra? Não existe como. Não tem possibilidade. Ela é questão de sobrevivência para mim e para você. Eu preciso da palavra. Como que eu vou conhecer Jesus? Lendo a palavra. A palavra fala dele, sabe aonde? Lá em Gênesis 3,15. Lá em Gênesis 3,15, Deus está dando a sentença por causa do pecado. Ele diz para Adão: olha, você vai comer agora do suor do teu rosto, você vai semear no meio dos espinhos. Ele olha para Eva, ele diz assim: multiplicarei a dor no parto, sobre a tua vontade será sujeita do teu marido, ele vai governar sobre você. Ele olha para a serpente, ele diz assim: a semente da mulher, a semente, você ferirá o calcanhar da semente da mulher, mas este te ferirá a cabeça. A única mulher na história da humanidade toda que tinha a semente nela é Eva, porque a semente ela é do homem.
A única mulher que não teve uma interferência de um homem, um sangue contaminado, para gerar um menino foi Maria. Maria, meus irmãos. A Bíblia diz que quando ela disse assim, como vai acontecer isso? Falou para um anjo, não é? Como que vai se dar isso se eu não conheço homem algum? O anjo disse assim, o Espírito Santo vai te envolver e ficarás grávida. Jesus, ele é mencionado em toda a Bíblia. Jesus, ele é mencionado em toda a Bíblia. Meus irmãos, a palavra de Deus é o poder de Deus. A palavra de Deus permanece firme nos céus. E nós temos aí vários versículos. Não, porém, estática. Ela é dinâmica e poderosa, pois realiza grandes coisas. Por exemplo, Salmo 119, verso 89 diz assim, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Isaías 40, verso 11, verso 8. Isaías 40, verso 8 diz assim, seca-se a erva, cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. 1 Pedro, irmãos, vamos lá para o Novo Testamento. 1 Pedro, capítulo 1, verso 24 e 25, diz assim, porque toda a carne é como erva, toda a glória do homem é como flor da erva, secou-se a erva e caiu a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta palavra é a palavra que entre vós foi evangelizada. A palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa hoje. Ela não é poderosa fechada, sem você ler, sem você buscar essa palavra, sem você orar em cima dessa palavra. Ela é viva assim, desse jeito, como Hebreus 4,12 diz. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. É apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, eu não sei como é que você chegou aqui, mas a palavra, através do Espírito dela, ela revela. Eu posso ministrar e você um dia pode ouvir essa ministração de um outro jeito, mas em particular o Espírito Santo está ministrando em você e falando em que áreas você precisa mudar hoje. Que áreas precisam ser podadas da sua vida, cortadas, tiradas da sua vida hoje? O que você precisa transformar hoje? Quero dizer para você que a palavra ela é viva e eficaz. Ela está penetrando no seu coração agora, aí no seu lugar. Ela está entrando e o Espírito está falando com você. Poxa, nós não podemos virar as costas para essa palavra. Não podemos fazer de conta que ela não está falando conosco, porque ela é viva. Olha só o que mais diz, Isaías 55:11 diz assim, assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual eu a enviei. O Senhor tem enviado uma palavra para você hoje. Ou talvez Ele está falando semana após semana com você. Talvez Ele tenha falado contigo lá no retiro. Eu quero dizer para você, Deus, Ele disse que ela não volta para Ele vazia. Ela vai cumprir o propósito dEle. Então para de resistir. Para de resistir. Rasga o teu coração na presença desse Deus. Te deleita na presença dEle. Sem reservas. Olha só o que mais nós temos aí no estudo. A palavra de Deus, ela é criadora. Segundo a narrativa da criação, as coisas vieram existir à medida em que Deus falava a sua palavra. Haja luz. E houve luz, não é? Então, tal fato é resumido pelo salmista. Salmos 33, verso 6, diz assim, pela palavra do Senhor foram feitos os céus. O escritor de Hebreus diz assim, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. E de conformidade com João, a palavra de Deus, que Deus usou para criar as coisas, foi o próprio Cristo, né? Em João 1, do verso 1 ao 3, eu falei para vocês, né? No princípio Ele é a palavra estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Então o mundo foi criado por intermédio de Cristo. Até aí tudo bem? Ele é o verbo da vida, não é? A palavra de Deus também, ela libera graça.
que é graça, gente? Quem é que pode me dizer o que é graça? Matéria para amplia, Jéssica. Colocar o povo aí para falar, o que é graça? Irmãos, o que é graça? Fala aí, está com medo de errar? Tem alguém que diz aqui a favor? Eu não mereço, né? Mas Ele derrama sobre mim graça. O que nós entregamos para Ele nos salvar? Nada, irmãos. Quanto será que custa a salvação? Quanto será? Se você fosse tirar do seu bolso hoje, quanto será? Tudo que você der não é nada, não é uma fagulha do que foi feito por nós. E como que nós conquistamos isso? Graça. Graça. Eu lembro que eu ia entregando minha vida para Jesus, né? Entregando a minha vida para Jesus, no meu coração eu dizia assim, mas eu pequei tanto, Senhor, pequei tanto. Eu estava convicto que eu ia para o inferno, não é? Mas eu pequei tanto. Aí o pastor ministrando disse assim, e Ele te perdoa hoje. Aí eu disse, mas foram tantos pecados. Ele disse, a cruz é suficiente. Eu disse, você não está escutando eu pensar aqui. Foi um favor que Ele me fez, irmãos, eu não mereço até hoje. Eu não mereço, eu nunca vou merecer. É a graça, o favor de Cristo sobre nós. Ele nos tirou do lago horrível, do charco de lodo, pôs os nossos pés sobre uma rocha, firmou os nossos passos, pôs um novo cântico em nossos lábios, um hino ao nosso Deus. Ah, meu irmão e minha irmã, Ele é muito maravilhoso. A palavra de Deus libera graça, poder e revelação. A palavra de Deus libera o quê? Graça, poder e revelação, por meio dos quais os crentes crescem na fé e na sua dedicação a Cristo. Isaías emprega um expressivo quadro verbal assim como a água proveniente do céu faz as coisas crescerem, assim a palavra sai da boca de Deus, nos leva a crescer espiritualmente. Pedro ecoa o mesmo pensamento de Isaías, né, quando ele escreve, se ao bebermos do leite puro da palavra de Deus, crescemos em nossa salvação. Quem são as nossas irmãs que já são mamães aqui? Que são mamães, levante sua mão aí. Você sabe a importância daquele primeiro leite, não é? Como é que chama aquele primeiro leite? Colostro, né? Aquele primeiro leitinho para o neném, aquele leite ali, o médico disse, tem que ter esse leite. É o primeiro. Ele nunca mamou, mas aquele primeiro leite, é o leite, a Bíblia está dizendo assim, que a palavra de Deus ela é como aquele leite espiritual, que aquele recém-nascido ele precisa tomar. Que nós possamos nos deleitar nesse leite, irmãos. Ele disse assim, ó, lá, se você quiser anotar o versículo, é 1 Pedro 2,2, diz, desejai afetuamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vedes crescendo, né? Para que nós possamos crescer através desse leite. E ainda, ó, a palavra de Deus, ela é arma que o Senhor nos proveu para lutarmos contra Satanás. Então, lá em Efésios 6, nós temos a armadura de Deus, né? O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. É a única peça dessa armadura que é para ataque, é a palavra de Deus. E nós só vamos atacar quando nós estivermos contra-atacando. Como é que você vai contra-atacar o inimigo se você não lê a palavra? E você não carrega a palavra de Deus? Então olha só, finalmente, irmãos, a palavra de Deus tem poder de nos julgar. Os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos do Novo Testamento frequentemente pronunciavam palavras de juízo recebida do Senhor. O próprio Jesus assegurou na sua palavra que a palavra dele condenaria, né, os que rejeitam. Lá em João 12:48, né? João 12:48 diz assim, quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Então, poxa, quem é que vai me julgar? A própria palavra que está sendo rejeitada há de nos julgar naquele grande dia, naquele último dia. Jesus, ele se defende das tentações de Satanás, Mateus capítulo 4, ele se defende usando a palavra.
E o diabo usa a palavra. O diabo disse assim: está escrito, ele dará as ordens aos teus anjos, então te atira daqui abaixo. Jesus disse: também está escrito. E aí você vê ali aquela luta através da palavra. E não adianta você dizer, quando o diabo vim com a tentação, ele vim com o engano, e você dizer assim: e agora eu vou ligar para o pastor Khaled aqui para poder saber qual é aquele versículo. Tem que ser na hora. Mas como é que é mesmo que estava escrito lá? Eu não lembro direito, eu estou lembrando mais ou menos. Água morna, pedra dura, tanto... Não, está frito. Precisa da palavra, a palavra de Deus. Então, meus irmãos, como que deve ser a nossa atitude mediante a palavra de Deus? A Bíblia ela é muito clara. Ela diz que nós devemos, primeiramente, ansiar por ouvi-la, né? Nós temos que ser ansiosos para ouvir a palavra de Deus. Aí em Atos 17:11, Atos 17:11, os meninos vão arrumar ali, Atos 17:11, tá? Fala sobre o anseio da palavra de Deus. Devemos ansiar pela palavra de Deus. Nós devemos procurar compreender a palavra de Deus. Atos 17:11 diz assim: ora, estes foram os mais nobres dos quais estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando a cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Aqui no livro de Atos está em destaque um povo chamado os bereanos, né? De Bereia. A Bíblia diz que eles eram os mais ilustres, os mais nobres entre todos de Tessalônica, porque eles ouviam de bom grado e eles examinavam a palavra. Então, meus irmãos, aqui a gente está pregando, pastor Khaled prega aqui, pastora Camila, né, o Paulinho, eu estou aqui também com vocês geralmente. Irmãos, anotem, busquem esses versículos, dê uma meditada em casa, procurem saber se é isso mesmo, se é dessa forma, e o que mais você pode aprender com isso, porque era assim que os bereanos faziam. E onde é que está escrito essa atitude deles? Na palavra eterna. Nós vamos passar dessa terra e as atitudes dos bereanos estão aí, os mais ilustres, os mais nobres. Por quê? Porque eles recebiam de bom grado e examinavam a palavra. Então, olha só, nós devemos amá-la. Salmo 119 fala muito acerca disso. Nós devemos ter alegria e deleite na palavra. As nossas atitudes diante da palavra, né? Nós devemos ter esperança em suas promessas. Acima de tudo, devemos obedecer as ordenanças, as ordens que há na palavra. Nós devemos viver de acordo com os princípios da palavra. Eu vou viver do meu jeito. Eu tô na igreja, eu me converti. Não, agora eu sou crente, mas aqui na minha vida não, quem manda sou eu. Desde pequeno eu sou assim, sou cabeça dura mesmo, eu sou grosseiro com todo mundo, eu gosto de ser desse jeito. Não, acabou para você. Morreu, essa pessoa aí é antiga, é o velho Tiago, esse daí já morreu. Né? Nós somos novas criaturas em Cristo, né? Amém? Vocês estão com raiva de mim, eu estou achando. Irmãos, nós devemos manejar corretamente, né? Todos aqueles que ministram a palavra, que vivem de acordo com a palavra, devem manejar corretamente, né? Como um bom obreiro, aquele que sabe manejar a palavra. Lá em 2 Timóteo 2,15 fala sobre isso. Nós devemos pregá-la fielmente. Todos os crentes estão convocados a proclamarem a palavra de Deus por onde quer que forem. Jesus, ele disse em Atos capítulo, logo no capítulo 1 do livro de Atos, ele diz assim: ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nós somos chamados para sermos testemunhas da palavra. A própria palavra diz que nós seríamos testemunhas dela. E eu quero que você fique de pé nessa noite, você que é testemunha de Cristo. Porque Jesus, ele está aqui nesse lugar, irmãos. Ele está aqui nesse lugar. Nós nunca podemos rejeitar essa palavra. É através da palavra dele que você recebe perdão pelos seus pecados. É através da palavra
que você compreende que você tem um chamado ministerial, é através da palavra que você compreende que ainda que o mundo todo pareça estar perdido para você, a palavra diz que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Ainda que coisas ruins estejam acontecendo na sua vida, o livro de Romanos, a carta aos Romanos diz assim que todas as coisas contribuem juntamente para aqueles que amam a Deus, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É a palavra. É a palavra. E qual é a nossa atitude diante da palavra? Qual é a nossa atitude diante da palavra? Cristo, Ele faz tanto por nós, irmãos, mas tanto por nós. O que nós estamos fazendo com o que Ele tem falado a nosso respeito? Ele falou de você. Ele falou com você nessa noite, eu não tenho dúvidas. Tem coisas que você precisa rejeitar hoje, que você não pode deixar para depois. Porque a palavra ela foi clara contigo hoje. Tem coisas que você precisa deixar hoje. Você precisa se expor. Rejeitar tudo que tem te afastado da palavra dele, tudo que tem tirado o prazer de viver a palavra, é hoje. Porque esse Senhor, mesmo sendo Deus, Ele se expôs em cima de uma cruz, nu, pregado, com uma coroa de espinhos. Ali naquela cruz Ele conquista mais um. Ele disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele salva mais um naquela cruz. E Ele faz uma oração maravilhosa. Ele disse, Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-os. Foi por mim, foi por você que Ele fez isso. E o último texto que eu vou falar para você hoje está em Hebreus capítulo 1, verso 1. Diz assim, que antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Mas nesses últimos dias, diz o escritor de Hebreus, nesses últimos dias, falou pelo próprio Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo, o Filho que é o resplendor da glória de Deus, que é a expressão exata do seu ser, o Filho que sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de haver feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o nome que está acima de todo nome, o nome mais excelente do que todo nome. Ele é a glória de Deus. Ele é grande, Ele é tão grande. E ainda assim, na sua grandeza, Ele entra no teu coração nessa noite. E Ele te chama para que você seja quem Ele escolheu para que você seja, Ele te chama de filho, de filha. Ele te lava nessa noite. Ele disse para os discípulos outra vez: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. A mesma coisa eu digo para você hoje. Vocês estão sendo limpos pela palavra dele. É necessário que você dê passos de fé. E enquanto o louvor estiver tocando, eu quero que você saia do seu lugar e manifeste para ele o quanto que é importante, o quanto que você está disposto a fazer. Te derrama aqui nesse altar. Vem te derramar nesse altar. Não tem outro lugar que você pode estar a não ser nesse altar. O louvor vai tocar. Eu quero te encorajar a dar passos de fé. Oh, ralabaçu, trialabalabasuri andelebas. Oh, tralabachuri alabasi triandelebas. Viva labalamanerece trelebalamachuri alabas. Tu estás aqui. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer Deus grandes feitos,
Você pode cantar de... Vamos levantar a mão, levante sua mão e diga para ele assim, diga: fere o meu coração, fere meu coração, com uma ferida de fome por ti. Diga para ele: fere meu coração, com uma ferida de sede. Diga para ele: ensina-me, ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Mais uma vez, diga: fere o meu coração. Abra a tua boca. Fere meu coração, com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração, com uma ferida de sede de ti. Ensina, ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Vem, Senhor, até que o Senhor venha. eu vou clamar Até que o Senhor venha. eu não vou descansar Até que o Senhor venha. Eu vou rasgar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar, até que o Senhor até que o Senhor venha. eu vou Clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar. até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida Diante do teu altar, diante do teu altar. Vamos cantar essa parte juntos para que essa seja a nossa oração nessa noite. Coloca a mão no seu coração. Quero que você abra a sua boca. Você vai dizer: Pai, fere o meu coração nessa noite. Eu quero ter fome, eu quero ter sede por ti. Eu quero ter fome pela tua palavra, Pai. Diz isso para ele, fala: oh meu Deus, mais do que por futebol, mais do que por novelas, mais do que por séries, mais do que desejar, meu Deus, campeonatos, mais do que desejar esporte, Senhor, mais do que desejar novas séries, meu Deus, nós queremos desejar, nós queremos amar, nós queremos suplicar pela tua palavra, nós queremos sonhar com a tua presença, nós queremos desejar a tua vinda. Nós queremos sonhar com um grande dia, o dia que tu vais abrir os céus e levar para sempre a tua noiva, a tua igreja, aqueles que são apaixonados por ti, meu Deus, aqueles que amam a tua palavra, aqueles que vivem conforme a tua palavra. Coloca a mão no teu coração, querido, e você vai cantar isso para ele. Essa é a nossa oração nessa noite. Eu te adoro, meu Deus. Vamos, Isabel, cante conosco e diga: fere o meu coração. Fere meu coração, Canta junto conosco, vai. uma ferida de fome por ti. Diga pra ele: fere meu coração, com uma ferida de sede por ti. Agora mais alto, diga: ensina-me Ensina-me a clamar e a suplicar